Boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início aqui a mais um chat podcast. Seja muito bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário que você vai estar vendo aí. O pessoal que está entrando na live também está acompanhando a gente ao vivo lá no meu Instagram. Boa noite para você. Estou aqui hoje, minha amiga Tati, minha amiga mesmo, né? Deus nos uniu, nos permitiu, né? Nos conhecer, fez em nós uma amizade selada por ele. Eu vou deixar com que ela se apresente para você, que ela é a minha convidada de hoje, vai trazer para nós o que Deus tem feito na vida dela, aquilo que Deus tem, posso dizer, Tati, que Deus tem feito mesmo. Tem outra palavra, tem outra palavra que ele tem feito por ela, através dela. Ela vai compartilhar, Tati, fica à vontade, mas antes da gente começar, às vezes a gente começa, a gente faz uma oração para, né, que o Senhor seja digno de toda a honra, toda a glória aqui nesse. Então vamos lá fazer um momento de oração. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Pai, muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas em teu nome, fazendo, Pai, a tua vontade, o teu querer. Te peço, Deus, que em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que forem ver essa gravação, ver esse papo, assistir, ó Deus, esse papo podcast, ele possa ser edificado, ele possa ser alcançado, possa ter a vida dele transformada através daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, tome o teu lugar de honra. Pai, tome o teu lugar de destaque. Tudo que nós fizermos aqui, Senhor, é para que o teu nome seja exaltado. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Isso. Se apresenta aí, minha amiga. Já disse, eu sou a Tati, né? A Tati nos conhece como Tatinha no Instagram, a Tatiane. Tenho contado um pouco o que o Senhor tem feito na minha vida nos últimos 5 anos, né? Nada de chave de transporte do meio. Realmente entreguei nas mãos. Já o Evangelho há mais de 12 anos. Mas eu venho de uma história de muitas perdas, né? De abandono. Fez com que no decorrer de toda a minha vida chegasse a uma idade de 40 anos, que eu tenho que pesar 140, 130 quilos, né? Hoje eu tenho mais de 60 anos, sem ter que não fala muita gás, que nem isso, porque eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. E Ele foi me entregando todas as chaves para que eu pudesse transformar a minha vida. E é sobre realmente transformar, sobre virar de chaves, vamos conversar hoje. Como faz a diferença realmente a gente entregar tudo ao Senhor? Tá, então vamos lá para a gente conseguir, por partes, trazer para o pessoal para que eles possam compreender aquilo que o Senhor tem feito, né? Então, você falou aí que você veio de um abandono, né? Você, mais uma vez, né, gente? Porque ontem nós tivemos aqui com. E ele também falou sobre o abandono, né? E o que o abandono trouxe para a vida dele. Então, eu creio que Deus está nos permitindo entrar por essa luz, né? Para que a gente possa compreender de fato que o abandono ele causa muito. Então, compartilha conosco, Tati. Você já foi morar com a. Conta pra gente. Morar com a sua avó. Bom, a minha mãe ela deu a adoção, nós adoçamos 3 meses para a minha pai, na verdade. E na verdade, no resumo da história, não é meu pai biológico. Eu só namorar com a minha mãe. Já estava grávida já há tempo. Parou do meu pai biológico e começou a namorar com ele e me assumiu como filha dele. Ele me trouxe para a casa dele, filha dele, para a mãe dele. E essa mãe dele me adotou. Eu sou hoje falar a famosa filha de vó.
né? Então, peraí, para que a gente possa entender. Então, a sua mãe biológica te deu para o seu pai, que na verdade não é o seu pai, era um namorado que ela tinha na época. Exatamente. E esse namorado que se tornou seu pai, né? Ele te trouxe para casa para que a mãe dele pudesse te criar. Isso. Ele assumindo para a mãe que você era filha dele. Como filho. Então a mãe dele me pegou para criar realmente, assumir a adoção como filha, né? Como filha do filho dela. Uhum. Então no início teve aquela, né? Porque era praticamente eles diziam, né? E que o filho chega de mal e cura, dizendo que era para a mãe ajudar e assim. Então eu cresci nessa família que até então, até os 9 anos, eu achava que era minha família. E com 9 anos de idade, eu chegando da escola, no meu pai e a minha tia, e não, que eu não era filha dele. Minha 9 avó anos. começou a apertar ele porque, né, é tudo preto, né, gente? Mas nem todo preto se parece, né? A gente crescendo diferente da maioria, foi apertando, perguntando a verdade, o que estava acontecendo. Eu cheguei justamente nessa. E eu vi que eu realmente não era filha. Com 9 anos. Com 9 anos. Só que nesse tempo, até os 9 anos de idade, a minha mãe biológica, ela aparecia de tempos em tempos para me ver, presentinho. Então, sempre que ela podia, ela achava que era necessário, ela aparecia. Sempre nos aniversários, faltava um ano, 2. Isso confundia muito a minha cabeça. Então, eu cresci uma saber realmente se ela era minha mãe ou se eu chamava minha avó de mãe. Toda vez que eu começava a chamar minha avó de mãe, ela falava que eu não era mãe dela, mas que não era minha mãe, mas que era minha avó. Então, eu comecei com essa confusão de sentimento. Também a questão de familiares, né? De ao ouvir que eu era bastardo, de que queria, aquela coisa que criança, né? Às vezes. Aquela crueldade, né? Que a gente vai passando e consegue entender. Com o passar do tempo, hoje eu tenho a clareza de que, por causa dessa rejeição, desse abandono, de não ter uma referência clara realmente, saber dar nomes de cada pessoa, comecei a comer as minhas emoções. Então eu cresci e eu fazia com que a comida fosse o meu porto seguro. Então se eu estava feliz, se eu estava triste, não estava fazendo nada, eu comia. Eu fui crescendo dessa forma. Já uma criança obesa. A obesidade já estava na sua vida desde a infância. Válvula de escape, né? Só que quando a gente é criança, né, a gente corre muito, brinca muito. Algo que eu tive sempre me deu essa liberdade. Que bom, né, Tati? Porque mesmo em meio à dor, você poder virar e falar que teve uma. Tive uma. Glória a Deus por isso. Estar na rua, ficar na rua até tarde da noite, né? Porque quem tem mais de 30 viveu sabe que é essa isso, realidade, né? Então a gente brincava muito com isso. Só com o passar dos anos, né, que eu fui mudando, eu fui deixando de fazer tantos exercícios, a obesidade foi mais presente. Com isso vieram outros traumas também. Porque como minha mãe me abandonou, eu achava que todo mundo que estava à minha volta iria fazer a mesma coisa. Então eu cresci uma pessoa de que eu tinha que, na minha cabeça, feito ao máximo que eu podia. Eu não podia, tinha que ser 8 ou 8 para perfeito, sim ou sim, para que as pessoas que estivessem à minha volta não me te aceitem. Também para que não descobrisse que eu era uma pessoa tão ruim e perfeita de que ninguém realmente ia ficar perto de mim. Então eu me cobrava também com perfeição. Então cresci com muito forte dentro. Então, e paralelamente também a depressão, né? Cheguei com 12 anos, 12 para queria mais viver, porque para mim a minha vida não tinha sentido. Esse é importante dizer, Cris, porque as pessoas acham que criança não fica.
criança não consegue lidar, não sabe lidar, que criança não é gente, né? Digamos A assim. gente tem essa mania. Eu com 12 anos, caminhando aqui pela rua perto de casa, e fui realmente me jogar caminhando devagarzinho na frente de uma moto. Queria realmente. Eu vi naquela moto a oportunidade de acabar com tudo. É o famoso. Elaborei realmente um plano para fazer. Eu fui caminhando em direção à moto, quando ela chegou perto de mim, corri mais perto dela mesmo. Só que em vez de me matar, ela me rodopiou e me jogou no outro lado da rua. Coitado. Tinha nada a ver Não com tinha isso. nada a ver com a história. Né? Parou a moto. E a única coisa que eu tive, realmente um ralado no braço. História e nada. Parou, preocupado, pegando em mim. Era um dia quente, né? De sol quente. Que eu falei que a minha avó ia na mercearia perto de casa para poder comprar uma balinha. Tinha conta, né? Nas mercearias, né? De favor. Era naquela época também, gente, que a gente tinha conta na caderneta. Na caderneta. A gente entregando a idade. Oh, Jesus amado, tudo pode. E eu fiz isso. Eu me lembro quando eu cheguei em casa, minha avó falou pra mim, menina, o que aconteceu com você? Você tá branca igual um papel? Caí. Esse cair eu fiquei muito frustrada porque o que eu queria fazer, eu sei que isso fez com que a minha revolta aumentasse cada vez mais. Crescendo uma adolescente revoltada, né? Por causa da situação. Mesmo que sua avó te criasse com muito amor, mesmo que sua avó te desse tudo aquilo que você precisava naquele momento, mas mesmo assim, quando você descobriu que você não era a filha do seu pai, né? Muitas coisas foram nascendo dentro de só foi piorando, né? A famosa desgraça porque é bobagem. Porque com o passar do tempo, a minha mãe acabou se casando. Minha mãe se casou e teve 3 filhos. Sim. Eu fiquei pensando, né? Ela é mãe deles e não é minha mãe. Porque eles moram com ela e eu não moro. E a minha mãe veio morar perto de bairro. E a minha avó quis com que eu passei. Só que eu com 13 para 14 anos, eu não sabia lidar muito com isso. Quando ela queria que eu ficasse ajudando a cuidar das minhas irmãs. Eu não sabia lidar quando eu tinha que parar para que elas fossem obedecer. Eu queria realmente bater, como se eu estivesse descarregando nelas tudo algo que você sentia. Algo que era da minha mãe, né? Eu tenho isso de que acabei jogando nelas essa válvula de escape, digamos, nelas, como se eu quisesse punir elas por algo que era da minha mãe. E isso você já estava com quantos anos quando a sua mãe te levou para morar? Na verdade, não foi para morar. Como ela veio morar no bairro aqui perto, sempre próximo, você tinha mais dela. Contato, então. Passei a ter mais contato. Então, né? Não chegar a morar junto, né? E também, Tati, tem uma história, né? Tati, porque a gente tem o costume, né, de chamar ela assim. Vou chamar ela assim, porque esse já é o nosso... E também tem uma história que você foi parar no convento, né, Tati? Oh, pai amado. E com esse tempo todo que foi passando, né, eu orar e tudo, sem saber como chegou um tempo, eu falei, não, preciso tentar resolver, já que falam tanto desse porque a minha madrinha, mãe da minha amiga, a gente cresceu junto, estudou muito, que é de parede e meia, digamos, puro, muito católico. A minha avó, sempre da Assembleia, minha avó assembleana desde sempre, né? Foque mesmo de estar na igreja de manhã, ciclo de oração, 7 horas da manhã, 3 horas da tarde. De segunda a sábado, minha avó tinha esse. Estava lá. Só que aí, eu ia com ela na igreja, só que depois que eu disse a verdade, eu já não quis mais saber de. Então, mais ou menos com 17 anos, eu comecei
comecei a ir com a minha madrinha, passou a ser minha amiga, para a igreja católica com ela, que é praticamente na rua de baixo. Eu comecei a ir, acabei fazendo não, a minha avó sempre calada observando, né? A gente teve. Ela sempre foi muito sábia com a religião. Só que, resumidamente, essa minha ida na igreja católica, né, depois de adulto, permaneci. Eu acabei me envolvendo, né, fazendo a crise, e acabei me envolvendo com jovens da igreja. Por quê? Eu via neles uma alegria que eu não tinha. Via neles uma felicidade, um contentamento, uma felicidade que eles tinham que eu não tinha na minha vida. Eu queria isso para mim. Então, fui me envolver também nesse grupo. Claro, né? Envolvendo nesse grupo, quando eu vi, eu já estava no teatro, estava me envolvendo na liturgia da igreja para as missas. De repente, eu me vi já no processo vocacional da igreja, que é a congregação que tomava conta do bairro, congregação religiosa de homens. Foi a primeira vez que eu me dei de cara com freira, e freira sem hábito, que era mais interessante, que eu achava que só as freiras usavam hábito. Quando eu vi que elas não tinham hábito, que andavam de um mal, que tinha aparentemente mal, isso me chamou muito. E esse Jesus sagrado que elas tinham, essa vontade, esse falar de Deus, que isso me atraiu muito. Sim, com certeza. Então, eu vi isso uma esperança. Eu falei, eu quero fazer parte disso, eu quero conhecer. Você tinha mais ou menos 18 anos quando No convento, eu já estava com 19 para 20 anos. 20 anos. E aí, quanto tempo você ficou no 3 para 4 anos. 4? Aí eu já estava para ir para o pré-noviciado para fazer. Conta pra gente, assim, nesse período você esteve, né, lá no evento, conta pra gente como que foi essa questão das experiências com Deus, porque com certeza você teve, né, experiências com Deus lá no convento. Conta pra gente algo que ficou marcado, algo que você foi a sua primeiro contato com Que uma coisa que me marcou muito, isso é que eu cheguei lá em congregação, essa congregação é uma congregação interreligiosa, internacional. Então, tem ela praticamente no mundo. Meu pré-noviciado, meu aspirantado foi em Assunção, no Paraguai. Saí daqui da cidade, do país, e do país eu estou diferente para lá. Quando eu me deparei nessa coisa diferente, eu queria conhecer uma fé diferente, um movimento diferente, uma vida religiosa diferente, porque quando você está no processo de conhecimento, você consegue ver só o superficial, né? Sim, eu costumo dizer que tem duas igrejas, uma da cristã para fora e outra para dentro. Sempre tem. Então, quando eu entrei, eu comecei a ver a disciplina, os momentos de oração, é da hora que você acorda, 4h30 horas da manhã, até 10 horas da noite, você vira a vida. Você vai à missa. É muita dedicação, né? Muita dedicação. Vai à missa. Você tem o seu diretor espiritual pela semana, tem os seus momentos individuais de oração todo dia, uma hora, tem as orações final do dia. Então você recebe realmente esse movimento de oração. Né? E a congregação é interessante porque é uma congregação de adoração perpétua. O que é uma congregação de adoração perpétua? Vive realmente 24 horas por dia, o mundo inteiro, sempre tem alguém da congregação diante do Santíssimo Sacramento em oração. Então, quando tem um aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, tem outro na Rússia, tem um no Japão, tem outro lá no Vaticano, então então todos têm o mesmo carisma, movimento. É um movimento. Então todo mundo pelas mesmas causas. E nesse começo que eu estava lá, nós fomos fazer uma missão na cidade que se chama São Juan de Inhambane, interior do. Só que nesse processo, nós fomos com os alunos do colégio. E a congregação, a parte das irmãs, é de ensino. Então tem colégio.
nós levamos os jovens, né, do terceiro ano para fazer essa missão juntos. Sim. Só que eles foram no ônibus e nós já fomos numa van. Só que em determinado momento, como choveu muito, o ônibus passou pelo tabuleiro e a nossa van ficou ali parada. Nós ficamos lá, tivemos todo mundo que tinha, né, dobrar as calças de uniforme, né? A gente usava uniforme bonitinho, azul e branco, para poder tirar a van desse atoleiro. Seguimos o caminho. E eram todas mulheres? Nesse tempo nós éramos 11 estudantes, né, 11 pré-noviços, 2 madres, que eram as responsáveis, as madres superiores. E como a gente estava suja de lama, tinha um riacho, né? O motorista parou, ficou sabendo que tinha um riacho. Próximo ali onde a gente estava, nós esperamos amanhecer e fomos lavar os pés, né? Tirar o barro. A gente estava naquele lugar para seguir a viagem. Então, um pedaço de nós foi fazer vontade, foi procurar um banheiro, né? Porque a parte fisiológica também funciona nesse processo, né, gente? Não é santo, né? Está em processo, mas a gente não é santo, né? Vamos ficar claro isso aí, todo mundo tem. Só que quando eu fui com a metade que foi procurar um lugar mais tranquilo para fazer xixi e tudo, nós começamos a ouvir a gritaria da outra metade. Nós voltamos correndo. E nós vimos que 2 das meninas estavam se afogando nesse. Já estava praticamente perdendo as forças. E uma delas era brasileira. E a única que tinha o cabelo curtinho mesmo, bem rapadinho, curtinho mesmo. E não tinha como puxar ela pelo cabelo para tentar tirar. Então, e entrou a segunda e começou a afogar também. A terceira, motorista da van, pegou um pedaço de pau. A gente fez como se fosse uma corrente humana para conseguir tirando realmente de dentro, tirar. E muito tempo, e quando a gente foi chegando na cidade que a gente ia fazer, aquele lugar era conhecido como Riacho da Morte. Meu Deus. Para quem é de Belo Horizonte, Minas Gerais, nós temos aqui a famosa Várzea das Flores. Tem dentro dela como se fosse minas d'água que vai realmente puxando as pessoas. E nesse lugar é justamente assim. Puxa a pessoa de um lado, tem uma pedreira, entra ali, o corpo realmente só vai soltar metros e metros. Então, a gente corre o risco de praticamente metade das estudantes da congregação morrer, ficar ali, porque praticamente na maioria não sabia nadar, principalmente. E quando você vai salvar alguém que está passando por um afogamento, automaticamente as pessoas morrem, porque elas não dão conta de salvar aquela pessoa, ela entra num desespero tão grande que ela quer se salvar e acaba matando a outra pessoa. E ela falava depois que eu só pensava, eu não tenho cabelo, eu cortei meu cabelo, porque normalmente você vai, às vezes, para poder no desespero puxar pelo cabelo. Essa foi a primeira experiência que nós tivemos, porque não era para ter salvado nem. Então, nós somos as 12, que fomos as 11 alunas das madres, na casa, por causa da adoração perpétua. E ela ficou realmente esse tempo inteiro, né, em oração, apresentando as pré-noviças, né, as filhas dela. Olha aí o que Deus processo, fez, né? Realmente, de fato, a oração moveu, né, Tati? O processo também que tive é que eu ia fazer missão, eu sempre gostei de jovens. Fazer missão com a Pastoral da Juventude na favela que se chama Banhado Sul, que é uma favela que é banhada no Rio Paraguai, que é em cima do chão. E ali eu tive uma das maiores experiências que eu tive de ver realmente o cuidado de Deus com as pessoas, porque as pessoas vivem ali no meio do lixo. Elas tiram a sua existência ali. Porcos, galinhas. Lixo realmente as crianças vão crescendo. Então eu aprendi realmente a ver a mão de cuidado que aquelas pessoas, onde elas mesmo não nada, porque no meio do lixo ali vinha de tudo, principalmente corpos humanos. E toda vez que eles encontravam um feto, tiravam, né? Davam para que não fosse no meio. Então, Deus. Você via que até nesse momento as pessoas.
Então, se as pessoas se importavam com alguém que já está morto, já está no lixo, tá pensando, imagina Isso, que coisa forte. E passei por momentos engraçados também, né? Porque ali nesse momento da juventude, como era a única negra, né? Porque no Paraguai, gente, na América Latina, tirando o Brasil, não tem preto não, viu, gente? É só aqui. A não ser os peruanos, que são um pouquinho puxadinhos, às vezes alguns mexicanos, mas a maioria não tem. Preto, de cabelo cacheado, é só aqui. Então, quando eu chegava nos lugares, eu era sendo as atenções, né? Porque preta, cabelo anelado num lugar que não tinha, todo mundo olhava. Então, me chamavam para ir nas casas, né? Que estavam ali. Me chamavam para ir nas casas. O Paraguai é o país mais pobre da América Latina. Até mais do que eu penso, é que o Peru não chove. O Paraguai chove, então as casas têm um pouco mais de estrutura. Uma dessas visitas na casa dela, fizeram um bolo, né? Que chama Atipa Paraguai. Para mim, não fizeram, né? Tomar bonitinho e me deram essa Atipa Paraguai, esse bolo paraguaio para poder comer. Eu fui. Mais uma. A gente andava sempre de igual os testemunhos de Jeová que anda de dupla. Sozinha, não. Não, sempre de dupla. Eu tô comendo, né, essa Tipa. Tinha bom, de repente eu comi um pedaço que o postinho assim ficou meio estranho, sabe? Aquele antes já sentiu o gosto, um cheiro assim diferente na garganta. No! Jesus! E eu olhei assim pra Juanita que tava comigo. Quando eu olhei assim, um pedaço de bolo, tipo, tinha já metade da barata. Porque era uma barata dentro do bolo. Eu pensei, se eu tirar, a dona da casa e a família vão ficar constrangidos. Acabou a visita, vou perder o evangelismo ali. Então, gente, eu orei a Maria, comi o resto com suco. Comeu a barata toda. Eu falei assim, mas eu tinha tirado. Eu falei, mas pensa no... Você tá numa favela, meio do lixo. A pessoa tá tirando da comida dela, da família dela, para trazer para você. É como se você expusesse realmente o pior dela ali. Vai ter que ser. Isso foi tão forte. Essa minha visita nessa casa foi tão bom, porque a gente rezou o terço, depois... Muito bonito. E depois os jovens que estavam com a gente na pastoral, a gente conseguiu fazer teatro, conseguiu dança. Foi um movimento que realmente fez com que a juventude para perto. Talvez eu tinha se perdido, tivesse simplesmente feito, tivesse deixado o meu eu, né, pensado para mim realmente. Isso é coisa de missionário, né? Só quem é missionário compreende o que é isso, né? Meio doido. Ô, Tati, e quando você tomou a decisão de sair do convento? Na verdade, eu fui expulsa do convento. Come barata, quase morre afogada e ainda é expulsa do convento. Oh, Jesus! Eu quase fui expulsa do convento, digamos assim. Hoje eu sei que o Senhor vai permitindo as coisas. Mas no momento eu não entendia. Como eu tive uma... Assim, como da época, né? Eu namorei. Só que com os meus namorados, né? Eu tive relação sexual com um jovem, uma pessoa, né? 14 anos e não... Só que eu sei que eu poderia não ter deixado acontecer do jeito que aconteceu. Mas enfim, quando eu fui para a vida religiosa, eu contei isso para desde que era a freira profissional. Para ela, depois contei para a minha madre superior no Paraguai. E quando eu terminei esse ano no Paraguai, que eu voltei para o Brasil, passar pelo psicólogo, né, para que eu pudesse me preparar para ficar 2 anos fora para fazer isso, que era necessário.
Porque durante o noviciado, você não pode sair do noviciado. Então, nem se morrer sua mãe, você pode sair. Quando você sai, termina os 2 anos que você votos temporários, que são de 4 anos. Então, você não pode. E já era em outro país também, que seria no Chile. E a madre, a freira, que ia ser minha responsável aqui no Brasil, ela teve que ir para o Peru. Pegaram outra irmã para ficar no lugar dela. E eu achei também que eu poderia ter a mesma postura com essa irmã. Ficar com ela também, expulsa da minha vida para ela, da mesma Abriu forma. o coração, né? É interessante, porque tem um grande aprendizado atrás disso também. Só que ela trouxe isso para ela de uma forma diferente. Eu contei para ela desse fato de eu já ter tido relação sexual no passado, quer dizer, ela achou todos os irmãos da congregação, todo homem que chegasse perto de mim ia ser um candidato a ir comigo para a cama. Como a congregação disse que era de homens e mulheres, né? Nós somos padres, freiras e leigos, irmãos. Ela achou que você não ia conseguir lidar. Ela achou que, e sem falar que antes disso já tinha todo a congregação da igreja que eu fazia, eram praticamente padres. Né? Então, eu tenho amizade com alguns deles até hoje, saí da congregação. Então, ela começou a ligar realmente quando eu tinha atendimento. Ela praticamente ameaçava ele que tinha que terminar o atendimento logo, né, se voltar. Não podia ter nenhum contato com eles, devia ser o mínimo que eu poderia correr. Tanto que um deles, dá para fazer o votos para ser ordenado como padre, já era diácono, já era de votos perpétuos já na congregação. Porque na vida religiosa é diferente de um padre diocesano. Faz 3 votos: castidade, pobreza. E ela, nesse momento, eu não tinha os votos, mas eu tinha os 3 compromissos. Praticamente, castidade, pobreza. Ela veio sobre mim o compromisso do voto. Ela fazia com que eu sujeitasse a ela, a tudo que ela mandasse. Ela fez com que não recebesse dinheiro da congregação, que a gente sempre recebe para poder ter, como se fosse uma mesada da congregação que você recebe, manter na vida religiosa. Então, tinha que sair do convento para poder trabalhar. Então, a China, comecei a ligar para os meus amigos para eu poder me manter. Ela falava que a congregação estava passando dificuldade e que não tinha como me manter aqui no Brasil. Que a minha função a minha vida ia ser mantida quando eu voltasse para o tempo lá no Paraguai, que já ia para o Chile para fazer os meus. Então, eu acreditei nisso e ela me dizia que eu não podia comentar isso com ninguém para não constranger as freiras da casa. Eu era a única que ainda estava no processo de estudo, a luz de voto. Então, eu achava que todo mundo da casa, da comunidade, né, estava assim. E só que ela começou a me oprimir de tal forma que eu me sentia pior do que a fama da Maria Madalena. A fama que a Maria Madalena tem de prostituta, eu acho que eu era muito pior. Não, e tipo dela. Assim, você tava com mais de 20 anos. Tava com 23. Poxa vida, a mulher a irmã levou como se tivesse acontecido ontem. Exato. E isso foi quando eu tava com 14. Nossa, com 15 para 16 anos. Foi sábia não, né? Não. Isso para mim foi tão massacrante. Falei, eu não quero mais, eu não dou conta mais. Porque todo o processo que eu tinha vivido de rejeição, que nesse momento eu achava que já tinha sido vivido, eu achava que Deus já tinha tomado no passado, eu comecei a conhecer um Deus amoroso ali, um Deus que era Pai. Comecei a enxergar esse Deus de forma. Então, eu cheguei no momento para a irmã, e contar para ela a história que eu falei que eu estava contando. E aí você tomou a decisão de sair. Falei, eu preciso sair, que eu não dou conta mais.
Quando eu falei que não dava conta mais, que eu cheguei pra aí, ela começou a rir. Ou seja, era isso mesmo que você já deveria Ela ter começou feito. a rir, mas você tem certeza? Isso aí, as outras né, ficaram sabendo, vieram conversar comigo, comecei a contar isso. Aí veio à tona de que ninguém da congregação sabia que ela estava fazendo. Ela contou que era uma coisa que estava fazendo o meu trabalho fora para poder ajudar a minha avó em casa. E não era para mim manter. Que isso, irmã? Contando mentira também, né? Oh, meu Deus. Então, e nesse processo, quando eu saí, quando eu voltei para casa de Malicu, minha avó, né, ficou assustada, ela falou. Ficou assustada, porque eu fui, minha avó me viu, na igreja católica, minha avó Falou, não. A gente teve uma discussão. Era uma decisão sua. E não ela achava que não cabia a ela tentar te fazer mudar. Mas orar ela podia. Para que os seus olhos fossem abertos, né? Para que você visse a verdade, para que ficasse tudo muito claro diante de você, porque antes de você tomar qualquer decisão que seria por toda a sua vida, Sim. né? Por toda a sua vida. E aí você decidiu sair do convento. Quando eu decidi sair, isso correu na congregação como se fosse uma bomba, né? Sim. Porque eu já estava preparando para voltar, para me preparar para fazer. Tanto que a minha madre superiora veio do Paraguai para poder saber o que estava acontecendo. Sim. Filha, você vai deixar todo o seu processo, porque com a minha decisão de sair, teria que parar se eu voltasse, né? Aí me deram a dispensa de 1 ano, que é o famoso ano sabático, né? Que a gente gosta de dizer, já ouviu falar muito. É 1 ano fora para você decidir se quer ficar ou não. Então eu fiquei nesse tempo, só que continuei ajudando a congregação, só que eu já não quis. Mas meu coração ardia. Cheguei a conhecer congregações aqui. Cheguei até a pensar em ser uma carmelita. A carmelita, né? As carmelitas calças são as freiras do clausura. Falei, minha vida já não vale de nada. Eu vou me enfiar no convento de clausura, que de lá não sai nem morte. Realmente, clausura você não sai nem. Isso, irmã. Você estava decidida mesmo. Eu cheguei assim no ponto que eu não via uma esperança, uma expectativa de mim para a minha vida fora da vida religiosa. Eu vi como se fosse realmente o meu futuro. Gastar minha vida realmente para Cristo. Para viver o que Jesus e Maria têm para mim. Eu não tenho outra coisa. Porque como eu tinha passado por decepção amorosa na minha adolescência, por causa desse relacionamento. A decepção familiar. Decepção familiar, abandono da mãe. Eu, gente, o que eu tenho que ir para o convento. Não tenho dignidade para ser mais nada. Então, quando ela falou, eu entendi que eu era mais prostituta que a Maria Madalena, eu vou me enfiar no convento de clausura, porque lá eu fico presa, ninguém vai me ver. Eu trabalho, vivo e morro e pronto. Aí você tomou o ano sabático. E foi nesse período, quanto tempo depois, você conheceu de fato o Evangelho e caminhou com Cristo? Caminhou para esse novo, né, caminho? Ainda demorou Jesus me pegar na curva. Você aprontou bastante. Porque viveu a vida, né? Voltei. Saiu do convento. Aí fez o que a madrasta falou. Comecei a tomar uma a madrasta não, a irmã, a freira. A freira falou. Comecei a tomar as biritinhas, comecei a fumar, comecei com os pagodes de novo, né? Comecei a viver isso e voltei a me envolver na igreja católica. Então, fui para a renovação carismática, fui carismática, o padre da igreja, não era mais a congregação geral da tese, ministra a palavra, então comecei a ministrar a palavra também, a missa estava. Comecei a me envolver novamente nas coisas da igreja, só que com outras coisas mais profundas. Carregando, né? E a me envolver mais profundo. Até que em determinado momento de trabalhar, passei por um plano muito grande nesse trabalho. Trabalhava numa locadora de vídeo. Na época tinha locadora de vídeo! Nossa, essa irmã tem muito tempo, né, gente? Essa irmã viveu muita coisa. Gente?
E eu comecei a trabalhar na locadora da locadora. Estava desconfiado de que o rapaz trabalhava comigo, estava roubando a locadora. Estava desconfiado, ele queria que eu acusasse para que ele mandasse esse rapaz embora. Só que eu não tinha prova. A locadora só não tinha como provar que o dono queria, porque queria que eu fizesse a denúncia. Não vou fazer. Então, o que ele fez? Ele me mandou embora por causa disso. Eu não fiz a vontade dele. Só que nesse processo dele me mandar embora, os meus amigos da igreja ficaram contra mim, porque eu devia ter feito a denúncia, eu não perdeu meu emprego. Então, nesse tempo, foi todo mundo sumindo. Nada da minha... Lá vai Tatiana ficar sozinha de Eu novo. falei, Jesus, é agora. O que vai ser feito? E nesse tempo, uma amiga minha se converteu. Ela é professora de Cris, praticamente todo. Catequismo de Cristo. E ela se converteu. Ela fez parte até da igreja. E ela veio falar comigo o que eu achava, né? Era da pessoa que eu subia no altar da igreja. Falava mal de... Porque foi bem na época, quando eu fui a palavra, teve um episódio de um pastor de uma determinada igreja usando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, gente. Você Alguém ficou vai brava, puxar né? da história. Aí, gente, já vesti até de Aparecida, né? Porque Aí, foi feio, né? Aquele negócio foi feio, né? Não foi aí bonito, o negócio não. assim, né? Tocou assim no brilho da pessoa. E ela se converteu um pouco depois dessa época. Fazer que falava mesmo. Ela veio falar comigo. O que eu achava? Eu falei, amiga, eu vou te chamar no jeito, né? Eu não vou te aceitar. Coitada, né? Tadinha, bobona. Só que aí, nesse tempo, né? Eu sei que o senhor já estava trabalhando. Quando eu passei por isso, todo mundo praticamente na rua de cima da igreja. Eu saía na rua, eu não via ninguém. E ninguém ia na minha casa perguntar por que eu tinha sumido da igreja. Foi abandonado. Você sabe, eu de palavra, de crisma, eu cantava na ginástica, eu era da liturgia, então eu estava envolvida. Bem conhecida. Né? Eu não via ninguém foi na minha casa para saber por que essa minha amiga apareceu bem nesse tempo. Ela, amiga, vamos na igreja, comigo, determinada igreja, eu sei que você gosta, até uma acústica muito... Tá? Vamos lá. Eu vou um dia, vou com ela. E até que um dia eu precisei para procurar emprego. Tá? A carteira de identidade antiga. Quando eu saí de lá para pegar ônibus, cadê o dinheiro? Eu perdi o dinheiro da passagem, não sei. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou embora, né, do centro da cidade, eu pago a pé. Passou uma blusa. Jesus te ama. Eu pareço mulher. Lá vem Jesus te ama de novo. Vocês lembram de ontem, né? Ah, é, gente? Jesus te ama. Foi exatamente o Jesus te ama que tirou o filho das garras de Satanás. Você vem de novo, novamente falar desse Jesus te ama. Peso da pronúncia dessa palavra. Ela passou por mim na porta de uma dificuldade. Eu parei, eu falei, dona, me ajuda. Tem que tirar meu documento. Perdi meu passagem, minha. Você quer que esse passagem? Tirou o dinheiro. Gente, eu chorava, mas nunca tinha me visto na vida. E podia ter parado, você podia ter tirado as costas e continuar a vida dela. Fora, né? Se fosse no tempo de hoje, né, gente? A gente faria isso também. Porque hoje em dia é muito difícil quando a pessoa, o que elas mais fazem é te pedir dinheiro usando essa tática, né? Ou eu podia entrar dentro do ônibus e não pagar passagem, como a gente faz hoje. Você tinha uma escolha, né? Ela me deu esse dinheiro e eu vim embora para casa.
isso pra minha amiga. Amiga, vamos lá na igreja? O pastor pediu que eu passe no final para orar pra você. Gente, eu nunca mais tinha entrado numa igreja evangélica depois que eu saí da igreja da minha avó da Assembleia. Falei, amiga, eu vou lá. Não, só meu pastor é gente boa, vamos lá que eu vou pedir para orar pra você. E fui, gente. Depois que eu descobri que é a mesma igreja da Cris. Foi na minha igreja? Foi na sua igreja. A primeira igreja que você voltou depois que você saiu desse contato com... Para poder orar desse chama. Eu já estava lá, provavelmente, porque eu estou lá há 18 anos. Já estava lá, né? Sim, olha só, Deus já preparando aí esse ambiente, né? Preparando para nos aproximar, hein, Tati? Acho que é 2011 para a identidade minha. Terminou o culto. Tipo assim, tinha ido lá no outro lado da outra igreja, tô achar me vendo passeando nessas igrejas. Eu passava, essa minha amiga até hoje, que ela dizia que eu ia passando a corda das igrejas católicas, ela só não sabe de nada. E no final era o culto, hábito, né? E no final do culto, eu chamei esse pastor, ele deu orar por mim, ora por mim. Meu pastor, Edmir Guimarães. Meu pastor. Vira no final do culto para mim e fala assim, palavra aqui, crescer dói. Tá. Eu olhei pra ele e falei assim, aquela. Pra onde que eu vou crescer, moça? Já cresci, você assim, não sabe, não? Crescer dói, mas e o resto da história, né? Que eu vim, né, de igreja evangélica da Assembleia de Deus, né? Vamos marchar e labareda de fogo e tem as profecias. E nada. Ele virou as costas e saiu, conversando com outra pessoa. Eu saí dessa igreja revoltada com essa. Quando chegar perto dela, eu falei, amiga, esse pastor seu é doido. E a gente vai na igreja dele e fala pra pessoa no final do culto que crescer dói. Como é que fala assim pros outros, assim, doido? Crescer dói. Eu, hein? Pastor doido e ficou. Isso foi, gente, isso foi. Hoje eu sei do porquê dessa palavra. Mas na época eu fiquei muito brava. E a partir disso, a partir desse crescer dói, das igrejas, eu ia nessa igreja do bairro, a igreja da Cris, da minha amiga, ia na outra. Ter alguns sonhos, algumas. O Senhor começou a falar comigo através de sonhos. E um desses sonhos que eu lembro muito, que é muito, é que chegava no salão muito grande, tinha algumas pessoas e tinha um homem em cima do altar. Ele estava andando de um lado para o outro e outras pessoas em volta dele, conversando, ele precisando de ajuda e ninguém se movia para ajudar. Eu chegava lá, né? Porque lembro que eu era uma pessoa muito movimentada na igreja. Eu falava, gente, sabe que está precisando de ajuda? Ninguém se mexe. Eu venho nessa necessidade para poder mexer nesse altar e ninguém. Nesse mesmo tempo, esse homem já estava do meu lado. E ele me levava para fora desse salão, dessa igreja. Ele pegou. Tá com sua. Ele virou assim. E é interessante porque eu via ele o tempo inteiro, mas você não consegue ver o rosto, né? É mais desesperador que você consegue ver o rosto. E ele olhava para mim e fazia, você tá vendo esse copo com água? Tô, né? Coloca seu dedo. E eu me lembro perfeitamente disso. Tem toda essa visão muito clara dentro de mim. Quando eu coloquei o meu dedo dentro dessa água, estava branca, transparente, como essa que eu estou agora. Essa água ficou preta. Mais preta do que. E eu assustei, eu me lembro dessa visão, né, que eu assustei com isso. Eu falei, mas como? Essa água está suja. Ficou suja. Ele pegou esse copo, bebeu essa água. Eu falei, não bebe, tá suja. Pode lembrar. Tá sujo, mas eu purifico. Aleluia. Deus te purifica.
Aleluia. Eu fiquei sem entender, eu fiquei realmente assustada com isso. Eu ficava lembrando dessa água ter ficado preta como que da forma como tinha realmente. Ele me puxou realmente para mais um tinho, olhou para mim e falou: tá vendo aquela janela? Nesse momento abriu como se fosse uma janela. Dentro dessa janela ia como se fosse uma caverna. Dentro dessa caverna, eu tinha visto uma caverna dentro desse sonho e realmente como se fosse labareda saindo do chão, água dessa caverna, a estalactites mesmo. Dentro dessa caverna, no centro, eu vi 2 anjos. Eu sabia que era anjo porque a igreja católica que eu fazia parte é uma igreja que tem nome de anjo. Aí você Então, basicamente, eu sabia como relatos que falavam de você pode abrir a sua Bíblia de verdade, né? É diferente, às vezes, das imagens de santo angelical. olhinho azul, Não né? tem nada disso. Olhinho Te dou azul. uma missão de você ir lá em Isaías 6 descobrir como é o anjo. E eu vi esses 2 anjos dentro. Só que eles não estavam conversando, estavam brigando dentro. Um anjo brigando com o outro. E eu conseguia ouvir o barulho das asas dessa caverna ensurdecedor. É como se você tivesse ouvindo barulho de muitas abelhas, aquele barulho de colmeia, realmente né? aqueles. Esse barulho das asas. Então, eles se batiam com as asas. Um pé de um era como um pé de pato. Tinha o pé. Já tinha uma mais clara no braço. A mesma. Tinha uma de cor de. Então, eles começavam realmente a brigar e brigar de porrada mesmo. Não era uma coisa bonita. Não era. Que visão era essa? Na medida que eu vi essa briga dos dois, tinha realmente esse pé deformado. Acho porque ele soltou uma gosma, catar uma gosma branca da boca, que estava mais abaixo, rodava realmente essa caverna inteira. Ele conseguiu, com essa gosma saindo da boca, laçar o pé do outro, para puxar ele para baixo, para poder bater nele. E nesse meio tempo, você me virou. Você está vendo essa? Essa guerra está acontecendo na sua vida agora. E quem vai vencer? Você que vai escolher. Não é sua. Eu lembro que eu olhei para ele, eu acordei. Eu fiquei. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí eu fui de novo na Bíblia procurar como é. Era justamente a visão que eu tinha visto. Os pés. Mesmo. Não foi a única, porque a partir de parece que abriu porteira, né? E isso tudo é no processo que você estava da conversão. Era como se Deus estivesse te mostrando o que Ele estava fazendo por você, né? A obra redentora, né? Aquilo que Ele estava fazendo pela sua alma. E Ele te mostrou isso. Ele não só fez, Ele te deixou ciente. Eu tenho uma experiência assim. Isso é maravilhoso. Na época da igreja católica, sempre achava muito o povo falar que tinha visão. Só que a partir daí eu comecei a entender que
E a partir daí, gente, parece que abriu uma porta. Eu comecei a ver na janela do meu quarto demônios. Eu ver 3, 4 demônios puxando de mim na janela. Eu acordava de madrugada orando em línguas, que eu comecei a orar em línguas na igreja católica por causa da renovação. Então, eu acordava realmente com aquele coração disparado, de batalha mesmo. E essa minha amiga, ela começou a ir comigo, levou na igreja. E, às vezes, ela com ela, que é a igreja da Cristo, eu ia na outra igreja com ela. Só que a partir do momento que eu ia aí sempre, ela deixou de ir comigo, comecei a ir sozinha. Eu era muito... Eu ia com a minha Bíblia católica, né? Igreja. É Bíblia, né? É, Bíblia. E a minha Bíblia tinha uma capa azul, tinha uma Aparecida enorme, ela desenhada. Eu tinha um pingente de Aparecida também. Eu ia para a igreja assim. Olha para os crentes falar comigo que Bíblia que era essa. E nada. Eu rodei a igreja inteira, que tem 3 pavimentos com essa Bíblia durante todo esse tempo. Eu não vi ninguém olhar torto para mim, nenhuma das 2 igrejas por causa dessa Bíblia. Né? Claro, né? Claro. Pra quê? Eu falei, gente, eu quero ver esses crentes. A guerra não era física, né? A guerra era espiritual e Deus deixou bem claro isso. Eu fiquei assim, e você doida querendo uma guerra. Doida, tipo assim, tá vendo? Uma justificativa. O que eu tô fazendo aqui? Exatamente, ela queria uma justificativa para sair da igreja e para usar a própria igreja contra com isso, né? Falar assim, olha, foi por culpa da igreja, foi por culpa de um irmão que eu saí. Olha como que Satanás é inteligente. O auge de tudo foi que eu comecei a me encantar pela as pessoas falando, mas eu dava umas cutucadas também, né? Porque eles gostam muito de falar que o católico é idólatra. Idolatria, que está na Bíblia. Só que eu vi também que os crentes também idolatram muito os artistas, os pastores, os líderes. Sim. E eu falei isso que essa também, eu falei, tá vendo? O povo fala da gente, mas fiquei adorando esse povo aí, idolatrando esse povo. Os cristãos, com o passar do tempo agora, que eles foram descobrindo de fato o significado da palavra idolatria, né? Porque antigamente o significado da palavra idolatria para nós era somente adorar imagem, né? Mas o significado real da palavra idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Pessoas, coisas, né? Tempo. Tudo que você coloca na frente de Deus, no lugar dele, é uma idolatria. Então, hoje, nesse tempo, a gente já tem mais noção do que, de fato, significa a idolatria. Mas, mesmo assim, existem muitas pessoas cristãs que são. Né? Eu fazia questão de falar isso com ela. E tá vendo? O povo fica falando, mas fiquei adorando esse aí, ó, porque eu brinco disso, boné disso, e Bíblia não sei das quantas. Ela ficava brava comigo, mas engolia seco, né? Tati, e vamos voltar um pedacinho aqui para a gente ir caminhando para o final. Nesse período, eu lembro que você contou lá atrás que você começou a ser obesa quando criança. Nesse processo todo, você foi engordando também. Né? Quando você chegou no Evangelho, quando você conheceu Cristo, né, que você entregou a sua vida para Jesus, você já estava na obesidade. Você pesava quantos quilos? Nessa época eu já estava com 100 por aí. Olha que eu tomei os remédios de tarja preta todo dia, comprava tudo, vivia nesse engorda, estava justamente nessa época. E quando foi, Tati, que que a obesidade de fato começou a te incomodar? Assim, porque com certeza ela já te incomodava, né?
Mas quando ela de fato começou, quando você falou assim, não, eu não posso mais viver dessa forma. Eu não posso mais, eu preciso sair desse lugar que eu estou. Quando foi? Ano de 13 para 2014, trabalhava no de call center. E eu e essa minha amiga, a gente cresceu, a gente lutava junto contra a obesidade. Nós estava trabalhando na empresa de call center, fazer uns exames médicos, eu tinha um plano de saúde muito. E a médica falou: olha, pela sua idade, você está muito nova, pelo escolha esse trabalho e morre, sai e cuida da sua saúde. As coisas com você era 8 ou 80, né, Tati? Impressionante. Ninguém via pro meu lado, gente. Ninguém via pra mim. E eu fiquei assim, muito assustada. Eu já acordava de noite com muita falta de ar. Era fato o que a médica falou, né? Era. Já estava acontecendo. Eu era o tipo de pessoa que eu comprava uma bomba de refrigerante de Coca-Cola, eu tomava em 1 hora. Comprava uma caixa de bis, sendo da cidade, para poder chegar em casa e pôr na geladeira, comer aos poucos, para dar minha avó. Na metade do caminho tinha comido a caixa de bis inteira. Eu era desse nível. Eu trabalhava em call center, piorava cada vez mais a ansiedade. As cobranças eram muito. Eu trabalhava ainda com cobrança. Gosto no alívio. Tinha muito medo, tá? Ficar presa nas catracas. Não ajuda o gordo também, não. Porque não. Cento e poucos já estava bem gordinha já, né? Eu e essa minha amiga começou a trabalhar também. Trabalhava com compradora de ônibus. Por coincidência, tinha o mesmo plano de saúde. E ela tinha emagrecido há uns anos atrás. Ela tinha feito abdominoplastia. Só que ela tinha engravidado e começou a engordar de novo. Também. Ao peso. Ela vou fazer a cirurgia bariátrica. No final de 2013. Ela, vão fazer? Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu não quero muito, não. Mas você vai lá, opera. Se eu não morrer, eu vou lá e opero. Olha isso. A gente brincava muito a respeito. A mãe dela, minha madrinha, sabia disso. A gente tinha essa conversa, essa liberdade. Resumindo, no final de 2014, estávamos em tromboembolia. Realmente faleceu. Ela era ex-fumante, bebia, tinha toda uma história. Por detrás, né? Sabe que não foi pela cirurgia em si, decorrência dos maus hábitos dela, porque 2 meses que ela tinha feito. Mas tudo correu. Colaborou. Só que aí nesse tempo, eu queria fazer a cirurgia, só que ela faleceu segurando a mão do meu pai dentro. Eu falei, se eu vou fazer essa cirurgia, eu vou matar 2. Não tem jeito. E nisso eu continuei nesse trabalho ainda por mais 2 anos, que a médica falou que você para de trabalhar. Que nada. Você fica fiquei lá por mais 2 anos. Então, quando eu saí desse trabalho, quando me mandaram embora, eu estava com 100. E foi nesse período que eu te conheci. Foi nesse período que eu conheci ela. E também, gente, aqui, mais uma vez, ir pro seminário. Né? Esses amigos do seminário. Esse povo tá de tudo doido, gente. Esse povo que faz seminário é tudo doido. Tá vendo? Você quer fazer? Não, aqui. Faz um teste, você deve ter um filho doido. Todo mundo que veio aqui, quem vê, tá acompanhando essas lives, esses vídeos, esse papo, todo mundo fala assim, gente, é um bando de seminarista. Né? Um bando de gente fazendo seminário. Só que na época que você já estava fazendo, eu já tinha concluído, né, Tati? Eu já tinha concluído. Você era eu estava servindo. Eu estava servindo lá no seminário o pessoal. E aí, continua aí pra gente ir. Porque aí no ano de 2006, quando eu me
batizei no ano de 12. Fiquei nessa época indo um ano inteiro na igreja, nessa peleja. Né? Vai, não vai, vai, não vai. Teve um dia das mães, passou a pregar sobre as mães. Falei, agora eu quero ver o que esse pastor vai falar sobre mãe, sobre Maria. Só quero ver. E, gente, nesse meio tempo eu já tinha achado um substituto para a Eucaristia, que era a ceia. Eu tinha já conhecido que permanecia sendo Jesus, mas para Maria não tinha substituto. Pregação de Jesus e Maria, adoração perpétua. O que eu vou fazer com Maria nesse processo? Acho que eu vou guardar ela. Exato. Só que ele foi falando de Maria, sobre muita graça. Falando Maria, falando realmente desse amor que precisa de Maria. Terminou de Maria. Praticamente você vai chorar. Só que mesmo assim, eu segurei a onda por um maio. Realmente entregar minha vida já no. Tinha mais, que o pastor começou a pregar no culto, contando a minha vida inteira no culto. Com Deus é assim, né, amiga? Faz essas coisas, né? Faz mesmo. Em 2016, começo do ano, vendo as pessoas falarem sobre. Eu preciso conhecer. Eu quero Jesus para mim, porque até então não conheço. Eu me batizei em 2012. Em 2016 eu conheci um Jesus só de ouvir falar. Tem tempo de conversão, não é tempo de relacionamento. Sim, claro. Né? É sério isso, intimidade. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu quero conhecer isso, eu quero isso para mim. Eu fui para o seminário, lá 2 vezes por semana, comecei a me encantar pelo seminário, porque minha avó já estava de idade, estava mais avançada. Comecei a fazer um seminário 2 vezes por semana para ela se adaptar e começar a família também me ajudar a cuidar dela nisso aí, que eu estava já aos 90 anos. Uhum. E a gente passou por esse semestre bem, agora eu posso ir para o seminário para a semana inteira. E fui para o semestre de 2020 para estudar vocês. Só que aí no mês de setembro, a minha avó fica nada, minha avó do para UPA. Cheguei nós sem saber o que é. A gente começou a ter uma aula muito, pessoa que eu gosto muito, falando sobre vida de oração, aula de oração, de autoridade, realmente. Muito forte dentro de mim de sair do seminário e ir justamente para esse hospital para orar por ela. Eu fui parar lá nesse hospital, orar por ela, orar pela vida. Eu senti realmente que Satanás queria ceifar a vida dela ali. Realmente esse era o desejo dele, porque se ele tivesse feito isso, eu não teria passado por isso. Porque ele é eu atrás. Por isso eu ainda tinha todos os traumas, não ia dar conta. Ela era realmente o meu tudo. Basta naquele momento. Você tinha acabado de perder a prima também, que você considerava como prima. Tava faltando muita peça, né? Era muito pesado. Eu no dia seguinte, recebendo, eu já ia receber alta. Isso mexeu muito. Então, quando 17, orei para o Senhor. Quero viver, porque eu comecei a ouvir relatos de professores, de pessoas ao redor, falando de um Deus que se importa com detalhes. Deus que se importa que você quer comer iogurte de tal, que de repente você vai lá e recebe esse iogurte. Deus que cuida. E, gente, eu conheço esse Deus, eu quero esse Deus para minha vida. Aonde que ele tá? está? Esse tempo inteiro, onde que ele está escondido? No começo de 2019, fazer essa oração, agora eu entreguei tudo, falei, quero isso. Eu trabalhando e fazendo seminário, quando foi de maio,
trabalho, né? Com todos os direitos, é que eu vi a oportunidade de eu tentar cuidar da minha saúde. Exames, ver o que fazer, academia. Aí eu consegui tomar de novo, comecei a tomar o mesmo medicamento que a minha amiga. Cara, eu não ia conseguir tomar isso por muito. E eu fiquei sabendo, eu lembrei na época que tinha uma nutricionista que estudava com a gente, que tinha ajudado o Flávio no processo dele. É a Manu, né? Da turma sua lá de Isso. Carisma. E ela, por incrível que pareça, a gente era da mesma turma. Ela sentava praticamente do meu lado. Eu falei com ela, Manu, tô querendo emagrecer, eu tô tomando medicamento, mas eu quero fazer uma coisa mais duradoura. Você pode me ajudar? Ela mais que depressa, claro! Se prontificou. Claro, eu trago as coisas e começo a te ajudar. Ela já trouxe, começou já academia, né? Eu fui pra academia, 130 quilos, porque nessa época eu tinha 2 quilos de suplemento. 2 quilos tinha ido embora, ficou 130. Quilos, né? Ficou 130 de bagagem, né? E fiquei nesse processo todo. Fui pra academia, só que quando eu fui pra academia, me deparei com a questão da inferioridade e da rejeição. Porque eu comecei a ver nas pessoas da academia se elas estivessem me julgando. Eu ia pra academia às 7 horas da manhã pra ninguém me ver. Pra ninguém ver o bolo. Igual a mulher indo pra academia. Igual a mulher samaritana que ia buscar água meio-dia pra não encontrar com ninguém. Pra não encontrar com ninguém. Entendi. Só que eu olhava para as pessoas, eu via na minha mente as pessoas olhando e rindo de mim. O que a gorda tá fazendo aqui? Eu olhava as pessoas. Magrinho, taradinho, o que eu tô fazendo ali? Eu paguei 3 meses de academia, se eu fui 15 dias, foi muito. Foi nesse continuando, né, com... Eu comecei a passar uma reeducação. Eu tinha que comer 3 vezes por dia. Eu falei, eu quero emagrecer, essa menina querendo me engordar. É porque a gente acha que para emagrecer a gente tem que passar fome. Parar de comer. Comecei nesse processo com ela, nós nos formamos no ano de 2000. E a gente tem um processo que a gente tem que passar no seminário, que é o LEB, né? Você tem que fazer para que você consiga se formar. E a palavra que eu falei foi sobre a cura de Naamã, sobre o processo da cura. E nesse tempo o Senhor começou a falar muito sobre esse processo de cura. Naamã, que não é a questão contra da justiça. Naamã era general, chefe de exército. Como é que Deus vai mandar ele banhar no rio mais sujo, como se fosse o rio Arrudas aqui. Como sendo assim, que tinha né? rios mais lindos e mais cheirosos. Eu sou o chefe. Né? Como Exatamente. assim? Eu tinha que dar 7 mergulhos, gente, nesse trem sujo desse jeito. Eu fui muito confrontada com essa palavra durante. Só que mal sabia que o Senhor já estava trabalhando em mim. O meu nós nos formamos em agosto, junho. Só que quando foi outubro, a minha avó falece. O Senhor dentro de casa. E eu fiquei assim, sem meu chão. Falo que aquilo que eu mais temia me sobreviver. Eu já estava ali. Já estava no trabalho. Eu me vi sozinha dentro de casa, porque morava só nós duas. Falei, pronto. Agora deu ruim mesmo. E eu passei, durante esse processo da morte dela, 3 dias praticamente deitada na que meu pai e meus tios chegavam da porta da cozinha para o meu quarto, chegar, perguntar se estava tudo bem e botar para trás. Eu vou morrer que ninguém vai ver. Eu não tinha força nem para levantar direito. A banho, né? Comer. Tava praticamente o negócio não tava bom. Desde outubro, gente. O sol rachando, começo de outubro. O negócio não tava bonito, não. Só que eu não tinha força, não tinha vontade nenhuma de levantar. Não tinha nada, não tinha o que de eu fazer. Eu ouvi falando comigo, levanta.
é que fala? Lá em Isaías, quando o Senhor manda Isaías ir até o Rei, né? rei e fala para ele que ele tinha 15 dias, né? Aí ele vira pro canto, mas ele vira para pedir misericórdia. Não, eu virei pro canto, eu tô ouvindo coisa. Virei pro canto, cobriu, tá de cobertor, gente, cobertor. Sol quente. Virei pro canto, e fiquei. Aí eu vi de novo. Quem tá aí? Nada aqui. Da terceira vez, eu já senti como se fosse alguma coisa me arrancando de cima da cama. Eu já tirei força, não sei de onde, tomar banho. Fui pra dentro do... Esse processo meu, tomando banho, o Senhor foi... E agora, além da obesidade, da rejeição, ainda tinha a perda da sua avó, né? Ele foi me falando que assim, por causa da depressão, descobri tomando esse banho, quantas horas que foi uma caixa d'água, praticamente de 1.000 litros, tomando esse banho, de que eu também tinha depressão. Tinha o kit de desgraça com... Era o kit completo. Ai, meu Deus do céu. Era o kit completo. Ou seja, eu era suicida, impotente, rejeitada, tinha justiça própria, né? Eu era abandonada, então eu me fazia de coitada, né? Vítima. Você tinha sentimento de inferioridade. Me achava como se fosse pior do que a Maria Madalena, né? Ainda carregava isso nas... Descobri que eu era depressiva. Essa pouca é bobagem mesmo. Só que a partir daí o Senhor, ele foi aí, né? A virada de chave. Só que na verdade, quando antes da minha avó falecer, quando eu comecei nada, aí eu falei, precisava cuidar da minha avó, que estava beirando 90 anos, eu não tinha mais. Porque para mim era muito difícil de abaixar para dar banho, né? Porque a minha avó, quando quase 90 anos, tinha mais vigor do que eu. E a minha avó tinha demência. Minha avó subia a escada lá de casa e descia. Andava tranquilamente, eu custava agachar para dar um banho nela. Então, para mim, era muito sacrifício. E as pernas? Na hora que eu ia agachar e ficar no chão para dar banho nela. Para mim era muito difícil. Sabia quando estava cuidando dela do jeito que eu... E uma quarta-feira eu comecei a orar ao Senhor na sala da minha casa. Ela dormia. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso, porque eu já não dou conta mais de sozinha. Mas envia pessoas para me ajudar porque eu não dou conta. E aí que aí o Senhor trouxe a Manu, minha amiga, falava muito de moço. Ela trouxe o exemplo de um pastor que começou a emagrecer. Cuidar do ministério, cuidar de tudo. Cuidado que o Senhor tinha para mim. Começou a orar comigo. Isso. Começou a permanecer. Porque quando eu entreguei a vida para Deus, as pessoas que eu batismo, olhava para ela, só que ela tinha uma luz, um sorriso dela que eu nunca tinha visto. Eu falava, eu quero esse sorriso. Ela transmitia essa paz. Ah, isso. Se ela depois falar comigo. Então, quando eu falei isso com o Senhor, ele me entregou a palavra. A palavra fala. Lá em Apocalipse. A palavra para mim. Carrega essa palavra. Eis que com... Só que eu fiquei muito brava. A gente ficou muito bravo com ele. Até hoje, viu? A gente... Uma filha assim.
Porque quando ele me Ainda bem que o entregou, pai conhece o filho, né? quando ele me entregou essa palavra, eu falei, gente, eu estou pedindo a Deus ajuda para poder emagrecer. Me dá uma palavra para falar que eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu vou entrar comer com você e você comigo. É que Deus me entrega uma palavra falando que vai cear comigo. Se eu quero emagrecer, gente, não tem lógica um negócio desse. Como é que Deus faz isso com gordo? Como que faz? Eu fiquei muito brava, eu comecei a xingar. Eu falei, não quero isso, mano. Eu fechei a Bíblia e fui dormir. Aí quando começou essa de cura, a palavra de Naamã, falar dessa de cura, falar da questão da depressão, começou a me entregar realmente. Porque lembra que eu estava sozinha, não tinha mais. Porque com a morte da minha avó, eu também deixei o ministério de mulheres que eu fazia parte, porque eu não dava conta. Era realmente Deus e ele começou a jogar essas coisas. Começou a falar comigo claramente sobre essa. Você pergunta assim, mas como que Deus sabe? Porque Deus não fala comigo. Deus fala. A gente que não está disposto. A gente só quer falar, despejar e a gente não fala. Uma das coisas que eu aprendi no carrego até hoje, porque faz parte da minha identidade, é gostar dos momentos de às vezes eu sou a pessoa que eu ouço. Você vai falar, eu vou ficar. Eu acostumei, gente. Eu costumo fazer 30 de silêncio. Passava as férias de julho, tiro de silêncio de 20 dias. Só conversava na hora do atendimento. Uma hora. Passava o resto do tempo em silêncio. Então, esse tempo, tenho isso comigo. Em casa, tô vendo, às vezes me incomoda até o barulho, às vezes. Eu vou ficar no silêncio. E aí Deus começou a trazer as chaves para você. Você começou a compreender. Começou a puxar. Era como se tivesse muito em cima, né? Tinha muita coisa em cima de Deus começou a trazer para fora para poder de fato te resgatar da onde você está. A verdadeira Tatiana. O Senhor foi resgatando e as coisas que o Senhor usou realmente para falar comigo. Foi esse tempo realmente de mesa mesmo, sentar com ele. Eu comecei a partir daí a sentar na mesa, a chamar Jesus para sentar comigo. Todo dia. Café, do almoço, sozinho. Comecei nos primeiros meses, nos primeiros dias, a colocar um prato para ele e para mim. Meu pai chegava, meu pai, acho que eu sou. Meu pai não é convertido. Meu pai chegava na porta da cozinha. O que é isso? Não é nada. O que é isso? Eu acho que eu sou. Acho que eu sou. Acha não. Ele só finge de bobo. Ele só foi piorando, né, digamos assim. Ele sabe. E eu fui chamando Jesus e durante esse tempo de mesa, todos os dias, eu apresento um dia para ele, abro o meu coração. Às vezes eu estou tomando meu café, almoçando, às vezes eu começo a chorar. E fico. Choro. Amo. Eu murmuro com ele. Tá chicotada. Esse relacionamento começou a ficar mais íntimo. Eu não tinha mais para onde correr, né? Era ele ou ele. Nem com quem. Porque mais uma vez, gente, foi tirando tudo. E quantos quilos você perdeu mesmo, amiga? 64. Nesse processo de quanto tempo? Hoje está com 5 anos. Porque eu continuei durante a pandemia também. Durante a pandemia, todo mundo eu fico em casa. Eu fiquei em casa, só que eu continuei emagrecendo. Eu fico engordou, você não. Você já estava sendo tratada, né? A história da Tati é uma história assim. Ela é bem cheia de detalhes, bem completa mesmo, né? Bem completa, tem mais água. Bem completa.
E o tempo, às vezes, é insuficiente para a gente tratar de todas as coisas. A gente vai ter que marcar uma outra vez para ela começar a contar, trazer para a gente depois desses 64 quilos, né? À medida com que você foi perdendo, com que você foi emagrecendo, né? As experiências novas, o novo corpo, né? As coisas novas que foram Até o vindo. cabelo, viu, gente? O cabelo mudou. O cabelo, depois que eu saí do convento, eu passei a alisar o cabelo. Nossa, viu? Aí, Jogar pro porque pagode na agora. verdade Deus estava Mudou trazendo a tudo. sua identidade de volta, né? Então, assim, nós vamos ter que finalizar aqui, mas eu quero que você venha de novo para a gente começar a partir daí. A gente vai parar nesses 5 anos, nesse período que você emagreceu esses quilos, você vai contar para nós, daí por diante, o que Deus fez. Como que foi, o que Deus providenciou, né? O que Deus trouxe de novo para sua vida, esse aprender a viver sozinha, porque ela vive sozinha, né? Ela mora no quintal com a família, mas vive sozinha, né? E o que Deus trouxe, né? As pessoas que Deus trouxe, as pessoas que Deus levou, tirou também, né? Porque teve isso também. Como amiga que ela partilha muitas coisas comigo, eu sei o que é que de fato aconteceu. Mas antes da gente finalizar, Tati, eu queria que você deixasse uma palavra, uma semente para quem vai te ouvir. Sabe, mesmo diante de tudo que você falou, mas uma semente para cair nesse coração que está ouvindo como uma terra fértil. Umas palavras que eu gosto muito, sabe, me ouvir muito, descobrir que ele se importa com todos os detalhes das coisas. Se ele é um Deus que importa com uma preta, pobre, gorda, sozinha, que ele ouve uma oração de ajuda para emagrecer, imagina que ele é capaz de fazer com aquilo que é mais profundo. Tem me mostrado durante todo esse ano de mudança de vida. Ele é um Deus realmente. Ele é um Deus realmente ele é capaz de fazer. Ele é um Deus. Ele está disponível para cada um de nós. É chamar cada um de nós como cada vez que estou à porta. Ele não é um Deus que vai arrombar a porta do seu coração, da sua vida. Está sempre aí disponível para você. Mas você realmente ter essa ousadia, essa coragem de pegar para ele. Eu comecei a fazer essa oração lá em 2019. Ter realmente esse Deus. Renovando essa oração em 2019. Ele foi movendo isso tudo, tirando, foi movendo realmente na minha vida. Então, para você que está vendo uma situação hoje de prisão, porque a obesidade é primeiro uma prisão desde a infância, que você não vê mais aonde, talvez conheça um Deus só de ouvir falar, na intimidade. Posso dizer realmente de que, como ele tem feito na minha história, vivendo sozinho, trabalho hoje fora, realmente aquilo que o Senhor me permite viver. Detalhes realmente, porque pode dizer que ele está disponível na sua história. Amém. Então não deixe passar. Não terceirize o seu relacionamento. Ele é um Deus de detalhe para você. Ele vai na necessidade que você tem. Na minha ele tem. Na da Cristo. Ele quer fazer. Às vezes você para e fala assim, como eu fiz. As pessoas falam assim, gente, que Deus é esse que esse povo está falando? Deus não existe, esse povo está em. Amém. E você trouxe algo que Deus, quando Ele me deu esse projeto do papo, né?
mesa, descontraído, tá? Deus falou para mim assim, olha, eu preciso que as pessoas saibam que eu tenho feito na vida do... Porque hoje a gente vê testemunho de tanta gente grande, né? Que parece que não é alcançado por... Mas quando nós estamos aqui como pessoas improváveis, comum, né? Comum. Nós somos pessoas comuns. Não que os outros nossos irmãos não sejam, mas eles estão na mídia, estão, né? Mas pessoas comuns. Deus tem operado da mesma forma, né? Não mudou. Então, assim, Deus falava para mim, eu preciso que as pessoas saibam que eu também faço na vida, né? E ele tem feito. E aqui, olha, quando você falava sobre isso, de ter esse relacionamento com Deus como pai, o Senhor trouxe um versículo no meu coração, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo é o 12. Vai dizer assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco através da vida de Jesus. Então, é isso. Se você quer experimentar de Deus, comece por Jesus, né? E algo que eu trago muito isso é que filho vai se sentar à mesa, vai ficar debaixo da mesa pegando. Sim. Ele não tem as migalhas. A mesa de melhor. A gente para cada vez mais de pegar as migalhas e tome o lugar realmente que é se assente, né? Se assente para comer. Toma seu lugar de realeza. Tati, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu mesmo. Mas, muito obrigada a você que está aí. Aguarde. E nós vamos trazer, eu vou trazer a Tati mais uma vez para ela continuar a dar esse testemunho, contar. Não foi só choro, não, tem vitória também, né? Gente, muita coisa, porque ele realmente é Deus de detalhes. Tem vitória também. É de detalhe. Então, muito obrigada. Até o próximo Chat Podcast. Eu conto com você. Foi um prazer ter você aqui. Beijo. Até. Deus te abençoe. Foi um privilégio. Glória a Deus. Amém.